O que você faria se descobrisse algo enterrado há milhares de anos e fosse avisado de que nunca deveria contar a ninguém? Em 2017, uma equipe de arqueólogos encontrou algo sob as pirâmides do Egito e, desde então, nenhum deles voltou a falar publicamente sobre o que viu. As imagens desapareceram. Os relatórios foram apagados. E o que restou é um silêncio que assusta até os próprios cientistas. Mas antes de tudo ser apagado, um dos pesquisadores deixou um registro, um e-mail anônimo descrevendo o que foi encontrado lá embaixo. E o que estava escrito é algo que o mundo jamais deveria saber. Há mais de 4.500 anos, as pirâmides do Egito desafiam a lógica, a ciência e a própria história da humanidade. Durante séculos, acreditamos saber tudo sobre esses monumentos. Mas a verdade é que ainda sabemos muito pouco. E talvez o que está escondido sob elas não tenha sido construído pelos egípcios. Em 2015, o governo egípcio autorizou um projeto revolucionário, o Scan Pyramids. Usando partículas cósmicas, cientistas do mundo inteiro começaram a mapear o interior das pirâmides. A ideia era simples: ver o que os olhos humanos jamais poderiam alcançar. Por meses nada aconteceu, até que, em 2017, o impossível foi registrado. Os sensores detectaram uma cavidade gigantesca, escondida a quase 40 metros de profundidade, logo abaixo da grande pirâmide de Gizé. Uma estrutura perfeitamente simétrica, que não constava em nenhum mapa antigo e nem nas anotações deixadas pelos exploradores. Era como se alguém tivesse construído uma pirâmide dentro da pirâmide. Mas quem? E por quê? A equipe imediatamente comunicou a descoberta ao governo. E foi aí que tudo mudou. A área foi bloqueada. O acesso dos pesquisadores foi suspenso. E poucos dias depois, o site oficial do projeto saiu do ar. Nenhum comunicado, nenhuma explicação. O silêncio se tornou a única resposta. Mas um dos cientistas, que até hoje permanece anônimo, enviou um e-mail criptografado para uma revista científica europeia. Nesse e-mail, ele descreveu o que teria visto antes de ser afastado. Segundo ele, uma pequena escavação experimental foi feita para verificar a anomalia. E o que encontraram era simplesmente impossível. Um salão subterrâneo revestido por blocos metálicos, lisos cobertos por símbolos que não se assemelhavam a hieróglifos. Do centro das paredes emanava uma luz azulada, constante, sem qualquer fonte aparente. E no meio da sala, uma estrutura triangular invertida, feita de um material que não se deteriorava, mesmo após milhares de anos. Ele escreveu: "Não sei se foi feito por humanos." Logo após o vazamento, o endereço de e-mail foi desativado. A revista nunca recebeu outro contato, e o nome do cientista desapareceu das publicações oficiais do projeto. Nos meses seguintes, surgiram rumores de que agentes estrangeiros foram vistos na região, supervisionando escavações noturnas. Imagens de satélite mostravam luzes artificiais sobre o platô de Gizé durante madrugadas inteiras. Mas de manhã, tudo parecia normal. O governo egípcio negou qualquer intervenção. A partir daí, começaram as teorias. Alguns especialistas afirmaram que a câmara poderia ser uma sala de ressonância, usada para gerar vibrações capazes de mover os blocos das pirâmides. Outros acreditam que ela guarda artefatos de uma civilização anterior aos egípcios, talvez os verdadeiros construtores do complexo de Gizé. Mas há os que afirmam que o lugar guarda tecnologia de origem não humana. Em 2020, vídeos anônimos começaram a circular na Dark Web. Neles, vê-se uma espécie de corredor escuro, iluminado por uma luz azul. As imagens são instáveis, mas é possível perceber o reflexo metálico das paredes e símbolos desconhecidos. As autoridades alegaram ser montagens, mas curiosamente, um dos símbolos gravados nas imagens coincide com o encontrado em uma tábua suméria de mais de 4.000 anos. Coincidência ou conexão? Em 2021, um engenheiro ligado ao projeto foi encontrado morto em um hotel do Cairo. A polícia declarou suicídio, mas registros mostram que na noite anterior ele teria enviado mensagens afirmando possuir as verdadeiras imagens do salão.
Essas imagens nunca apareceram e, como em todas as boas histórias proibidas, a verdade parece ter sido enterrada junto com ele. Alguns anos depois, pesquisadores independentes tentaram retomar a investigação, mas a área continua sob controle militar e qualquer tentativa de escavação é imediatamente interrompida. O Egito oficialmente diz que o local é instável, mas extraoficialmente há quem diga que o governo teme que pode ser reativado lá embaixo. Hoje, restam apenas fragmentos, relatos isolados, dados científicos apagados e o testemunho anônimo de quem esteve perto demais da verdade. Tudo indica que, sob as pirâmides, há algo que não pertence a este tempo, algo que foi construído por uma inteligência diferente da nossa e que talvez tenha sido deixado ali para ser encontrado somente quando estivéssemos prontos. Mas será que estamos? Afinal, e se aquilo que está enterrado sob a areia do Egito não for apenas parte do nosso passado, e sim o início de toda a nossa história? Talvez, quando finalmente abrirem aquela câmara, o mundo descubra que as pirâmides não foram erguidas para homenagear os mortos menos, mas para proteger os vivos do que está escondido lá dentro. Porque há segredos que a humanidade ainda não está preparada para compreender. E sob as pirâmides, talvez não esteja o fim, mas o verdadeiro começo.